Fala galera, beleza? Quer ver um disjuntor de média tensão na prática? Se liga no vídeo. Galera, aqui nesse vídeo a gente vai mostrar para vocês um pouquinho sobre um disjuntor de média tensão em um cubículo, né? Ou seja, ele é abrigado. Como que ele funciona, algumas partes, algumas características legais dele aí. Nesse caso, o disjuntor é de 13.8 kV, ele fica localizado numa indústria para alimentar um CCM, né? Ou seja, um centro de controle de motores. E aí ele faz o despacho em média tensão no 13.8 para ser rebaixado ali num transformador 13.8 440 dentro do CCM. Então o que esse disjuntor faz, né? Ele faz toda a parte de proteção. Ele tem uma ampola a vácuo, esse disjuntor é a vácuo, ou seja, toda extinção de arco que ele vai ter devido a um problema, algum curto-circuito, ele vai fazer dentro dessa ampola a vácuo, né? Então essa é a primeira característica. Antigamente você via muito o disjuntor a óleo, né? SFC já não é muito comum nessa tensão, então assim, a gente pode fazer um vídeo resumindo sobre disjuntores, os tipos de extinção, né, que a gente tem, mas não é foco desse aqui. Se você quiser, então, deixe seu comentário aí e a gente grava para vocês um vídeo sobre disjuntores, tá? Bom, voltando ao que vocês vão ver na prática, né? O que o disjuntor faz? Ele é um dispositivo de proteção. Então, o que você tem que dimensionar? A tensão nominal, então, onde que você está colocando ele? No caso ali, como que é? Ele tem, aquela indústria, ela tem uma geração, né? Ela entra numa barra aqui, que tem um disjuntor já de média tensão igual esse que a gente vai ver, e a gente viu um de carga, né? Por exemplo, aqui, aí ele entra num CCM aqui 13.8, 440 volts, né? Para alimentar os motores aqui, vários motores. Então, o que ele faz aqui, ó? Algumas características que você vai ter que ter. A gente tem um vídeo sobre religador, que é bem completo também, então vai lá, assiste esse vídeo também. A gente fala qual é a diferença de religador e disjuntor lá, por que você opta por um ou não. Nesse caso aqui é um disjuntor. Então, o disjuntor, normalmente, você vai ter que definir qual que é a tensão dele, de operação, tensão nominal do seu sistema, né? Qual que é o nível de curto-circuito que você quer nele. Então, por exemplo, o disjuntor que a gente estava lá, ele era 31,5 kA. Então, ele aguenta um curto-circuito até 31,5 kA. Então, 31.500 amperes. Então, se você tiver um curto aqui for 20.000, não tem problema, o disjuntor vai trabalhar normal. Se você tiver acima de 31,5, a fabricante já não garante que você vai extinguir o arco sem problemas, né? Você vai poder ter um problema, danificar seu equipamento. Então, você precisa dimensionar para a tensão nominal, para a corrente de curto-circuito, que é o principal, e para a corrente nominal, claro. Por quê? Porque aqui o disjuntor, desse jeito que a gente mostra, de média tensão, normalmente, ele não tem TC e TP interno, né? Você tem que colocar externo isso. Então você precisa saber sua corrente nominal aqui para você dimensionar seu TC. Então você vai ver que vai ter um TC aqui que vai alimentar esse disjuntor e vai ter um TP que vai alimentar esse disjuntor. Na verdade, ele não vai alimentar o disjuntor. O disjuntor é um equipamento que ele é apenas o que vai abrir e fechar. Mas quem que vai mandar ele abrir e fechar? É um relé. Então aqui, na verdade, ele tem um relé. Você vai ver que ele vai ter um relé onde ele tem as funções de proteção, seja ela, normalmente aqui na média tensão você vai ter sobrecorrente, talvez um direcional se você tiver alguma fonte, ou um sistema em anel. A gente tem um vídeo também falando sobre a diferença da sobrecorrente 5051 e a sobrecorrente 67 direcional. Vê lá, principalmente para você que trabalha com solar, usinas solares aí que tem esse fluxo inverso, né, de geração e consumo, você precisa configurar o 67 lá. Então, você vai ter as funções de proteção, seja ela de corrente, de tensão, a alimentação aqui da tensão e da corrente. Então, você precisa saber a sua corrente nominal para dimensionar seu TC, né? E também o seu TP aqui, a questão do burning, a gente tem um vídeo também falando sobre isso, sobre TC e TP. Assiste lá também, que eu acho que vai ser legal para vocês entenderem. Então, assim, basicamente, o disjuntor é um brutamonte lá, que ele tem a função de abrir e fechar. Quem que abre e fecha ele? O relé. O relé você vai conseguir dar comando, então, eu abro, fecho o local remoto, e ele também abre, né, por proteção. Então, se você configurou uma sobrecorrente e ele deu um curto-circuito aqui, e esse relé enxergou, ele vai desarmar e deixar no blackout aqui para frente, tá? A sua carga. Que mais? E ele tem essa função, você vai ver que a gente tem uma borneirinha aqui de um bloco de teste de aferição pro TC, porque se você for dar uma manutenção no relé, você tem que curto-circuitar seus TCs para você não ter problema aqui de manter ele energizado, sem carga e vir a explodir, tá? Bom,
Acho que era isso do disjuntor, pelo que eu me lembre. Tensão nominal, corrente curto, corrente nominal. Ele é a vácuo, ele tem um relé. Você vai ver que toda a parte de comando dele, alimentação, feedback de status, parte de comando, fibra ótica, o relé, então você, nesse caso ele tem fibra, né? Então você tem todo acesso remoto no seu CLP, no seu supervisório, né? Na sua plataforma aí de que você coloque ele, né? Seja ele diretamente no software de proteção mesmo, ou no caso, por exemplo, você colocar ele numa lógica de CLP, né? Normalmente essas indústrias todas utilizam. Então, acho que basicamente a estrutura dele. Agora vamos lá ver por dentro desse disjuntor como que é, beleza? Bom, galera, esse aqui é um disjuntor de média tensão, né, de cubículo, um disjuntor Siemens aí, onde você tem a opção de abertura e fechamento manual e também ali onde você carrega a mola, você dá carga na mola. E como que ele funciona? Ele entra dentro do cubículo, né, aqui ele tá fora, mas aqui essa parte de cima é a entrada, aqui a parte de baixo é a saída e aqui é a ampola a vácuo dele, onde ele vai fazer toda a parte de extinção de arco, né, a vácuo. Esse disjuntor é a vácuo de 15 kV aí, 31.5 kA, então ele aguenta até uma corrente curta de 35.1, de 31.5, desculpa. E aqui é toda a parte de comunicação e lógica dele. Aqui internamente a ele tem vários status, né? Onde você, aqui via cabo, né? Você vai interligar isso tudo aqui em um painel, onde você vai fazer a parte de automação sua, de comando, né? Onde você vai abrir, vai fechar, vai monitorar se ele está aberto, se ele está fechado, se a bobina se a mola está carregada, bobina aberta. Então ele tem vários status onde ele vai te transmitir esse status via cabo e você vai colocar isso num relé. Por exemplo, o seu relé de proteção aqui vai fazer a abertura dele direta, ou você vai levar esses status via supervisório pelo próprio relé, né? Então, assim que é o disjuntor a vácuo aí a nível de 15 kV, 31,5 kA, beleza? Ô, galera, aqui então é o cubículo dele já inserido no painel, né? Então ali a gente vê a entrada, é a saída dele por baixo, como a gente tinha visto. E aqui a parte de cabo, né? Então a parte de toda a parte que ele tem de status, que você vai fazer a transmissão para uma borneira, principalmente, né? Onde você vai fazer a interligação dele com provavelmente um relé, né? Então aqui é a costa, a traseira de um relé de proteção, no caso um Siemens Protec, né? Onde ele faz a parte de comunicação via fibra, né? E via Profibus também. E aí aqui a gente tem a frente dele, né? Então onde você vai ter aqui a opção de ligar e desligar o disjuntor, né? Manualmente, né? E colocar se ele está local ou remoto. Então aqui é o relé de proteção, onde você vai ter algumas funções de proteção, né? Principalmente aqui no caso 5051, 5051 neutro, subtensão, sobretensão e a proteção de sobrecorrente térmica também. Então você tem essas opções e também como ele comunica direto com o COI, vamos dizer assim, né? Via supervisório, via CLP, você faz toda a coleta de dados, abertura, fechamento remoto, vê a atuação de proteção, coleta eventos, vê oscilografia. Então você tem toda essa disponibilidade já via supervisório, via software, né? Como você comunica com ele remotamente, beleza? Aqui à frente do painel, né? Onde ele tem a simbologia dele da linha, né? E aqui saindo do despacho de carga aqui, saindo para carga, né? Onde você vai ter o seu disjuntor, né? Você pode fazer a extração dele. Aqui o TC. E quando você vai fazer a manutenção, extrair ele, você tem a opção também de aterrá-lo, tá? Você vai aterrar o cubículo e o painel. Então, aqui você tem a opção de virar a chave para fazer o aterramento, né? Você colocar, deixar o painel aterrado para você ter a segurança certinho. E aqui também o bloco de aferição, onde você pode fazer a conferência, né? Dos seus TPs, por exemplo. E também dos TCs, você faz o curto-circuito do TC aqui. Você pode tirar, por exemplo, o relé para uma manutenção sem problemas de segurança, como a gente já conversou sobre isso em alguns outros vídeos. Galera, acho que era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Então, se você curtiu o vídeo, deixa seu comentário aí, seu like, se inscreve no canal, compartilhe com a galera aí se fez sentido para você, porque é muito importante para a gente. Beleza? Então, até a próxima. Valeu!